viajando, nossas férias também. Estamos retornando e comunicar aos irmãos que na quarta-feira que vem nós vamos retomar o curso a partir de que livro? Hein? Tá tendo divergência no plenário aí, né? Mas é segundo livro dos Reis, né? Nós vamos retornar o segundo Reis. Então não percam, tá? Na próxima quarta-feira nós vamos retornar o nosso curso aí. Hoje eu tirei para nós falarmos um pouquinho sobre o tema deste ano. Todo ano a gente tem trabalhado dentro de uma temática. No ano passado nós trabalhamos sobre a questão da aliança, a igreja como família de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, desde Abraão até em Cristo, a consumação desta aliança maravilhosa de Deus conosco. Jesus dizendo que a ceia é o cálice da nova aliança no seu sangue. Então nós pudemos trabalhar as questões relacionadas à aliança. Tivemos até aí aquele trabalho, foi no mês de maio, com o Jaime Kemper, né, sobre a aliança, sobre a família. E dentro daquela proposta da família, dentro da aliança, e estudarmos aí esses princípios da aliança com Deus. Isso é para a gente entender, é uma linguagem bíblica para nós entendermos o nosso relacionamento com Deus. É muito fácil quando a gente compara com o casamento, não é? É um casamento, é uma aliança, é um contrato, é um casamento, é diferente de um namoro. E como hoje as pessoas estão gostando muito, em vez de namorar, é ficar, né? Não tem um negócio de ficar aí. E alguns estão tentando transferir isso para o relacionamento com Deus. Não é assim. Deus quer conosco uma aliança. Não é um ficar, né? Não é um... hoje se fala muito no movimento evangélico, a igreja tratando os membros como clientes. Então não tem uma aliança, um relacionamento. Isso é ruim, porque na Bíblia é um relacionamento de aliança. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então não dá para termos um relacionamento com Deus mal trabalhado. É semelhante ao casamento, por isso que é bem ilustrado no casamento. Esse ano a nossa proposta é trabalhar com a temática do reino dos céus, o reino de Deus. O que significa para nós sermos cidadãos do reino de Deus. E estava estudando algum material. A gente não pensa em vocês que é fácil preparar um planejamento temático assim para a igreja, para um ano inteiro, porque realmente exige bastante, assim, estudar bastante o tema, para podermos trabalhar, dividir, fazer o planejamento. Então a gente está fechando sobre o reino de Deus. E os evangelhos estão repletos desse ensinamento de Jesus. O foco das parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é o reino de Deus. Um evangelista vai falar o reino dos céus, outro vai falar o reino de Deus, mas a verdade é que nós somos tratados como crentes agora do Novo Testamento, como cidadãos do reino dos céus. E se tem uma expressão que eu gosto por demais, é quando nos trata como peregrinos, né? A Bíblia tem essa linguagem para descrever o crente, né? Peregrinos. O que nós somos aqui? Peregrinos. E a peregrinação tem tudo a ver com as missões, né? Os missionários são enviados, eles são peregrinos, mas nós também somos peregrinos. De repente você nasceu em Dourados, está criando família aqui, pretende nunca mudar daqui, e é peregrino. Não tem jeito de não ser peregrino. Nós somos peregrinos nessa terra. O grande sentimento de peregrino é essa sensação que todos nós temos de insatisfação,
Já notou como que o ser humano é insatisfeito? Vocês já leram a história do povo de Israel no deserto, quando eles peregrinaram pelo deserto? Um dos 5 pecados que perseguiu o povo de Israel durante toda a sua jornada, qual foi? A murmuração. Ainda hoje na leitura do ano, aquele planejamento de leitura anual da Bíblia, nós estávamos lendo aqui na reunião de oração, e eu estava lendo o capítulo, completando o capítulo de ontem, antes de vir. Então, Deus mandou o maná. O povo de Israel começou a reclamar, murmurar. Deus mandou o maná do céu. E falou assim: é mais ou menos 1 homer por pessoa, é a medida do dia, não pegue mais. O povo sempre gostou de fazer uma dispensazinha, né? Vai que me dá fome de noite, né, Milson? Deixou um pouquinho reservado lá, deu bicho, mau cheiro, não prestou para o dia seguinte, era a porção do dia, né? E murmuraram contra o Senhor, e direto: até quando vocês vão me provar, e, não é, me colocar à prova? Aí quando chegou na sexta-feira, a ordem era para pegar porção dobrada, porque no sábado não iria cair, era no dia de descanso. Deus sempre foi o primeiro a ensinar o povo a preservar aquilo que ele estabelece. Então no dia de descanso não cairia o maná, mas não é que uma meia dúzia passou a mão na sacolinha e foi buscar. De novo Moisés, né, fica indignado, e Deus fala com Moisés: até quando esse povo me colocará à prova? Um dia para pegar só a porção do dia, eles querem pegar a mais. Outro dia é avisado: pega mais porque não vai cair no sábado. Passa a mão na sacolinha no sábado e vai buscar. Então, quando nós olhamos esta realidade, a gente vê assim que a murmuração. E por que nós murmuramos? Você já parou para pensar nisso? O crente nunca deveria murmurar contra Deus, contra a mulher, contra o marido, contra o filho, contra a igreja, contra ninguém. O crente não deveria murmurar nunca. Mas esse sentimento de peregrino que nós temos, diz que a sensação que nós temos, Milton, é de que fomos expulsos de casa, né? A insatisfação é a sensação de que nós fomos expulsos de casa. Não sei se alguém aqui já teve na sua família essa tristeza de alguém expulsar o outro de casa. De primeiro tinha muito isso, de expulsar de casa alguém. Mas pelo menos você conhece a história de alguém que foi expulso de casa. Esse é o sentimento que nós carregamos de que fomos expulsos de casa. A revista Ultimato trouxe uma matéria há certo tempo, e dizendo disto, falando desse sentimento de peregrino e de que fomos expulsos de casa. Nós guardamos na memória, ainda que remota, todos nós carregamos um sentimento como se nós estivéssemos com os nossos primeiros pais lá no paraíso, naquele dia que eles transgrediram a lei de Deus, o mandamento de Deus, eles se rebelaram contra a ordem, o mandamento, a ordem divina, e eles foram expulsos do paraíso. Lembra lá do final de Gênesis 3? E que Deus coloca querubins para vigiar, para que eles não retornassem, não é? E eles foram expulsos do paraíso. O sentimento que nós temos é de que fomos expulsos com eles, com nossos primeiros pais. E o grande desejo nosso é de voltar para aquele paraíso que um dia nós perdemos. A grande mensagem do Evangelho e do Reino dos Céus é Cristo reconquistando esse paraíso por nós e dizendo: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. E nós caminhamos a nossa peregrinação como cidadãos dos céus, com esse sentimento de peregrino, mas por outro lado com essa gostosa expectativa que o dia D, né, chegará para nós e nós retornaremos à nossa casa paterna, de onde nunca gostaríamos de ter saído. Retornaremos à nossa casa paterna e com Ele viveremos e reinaremos pelos séculos dos séculos.
E esse é o grande sentimento nosso de peregrinos. E somos peregrinos, porque nós somos cidadãos dos céus. E Paulo, para alimentar isso no nosso coração, lá em Filipenses 3:20, ele vai dizer assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 13, 14 até o 15, ele fala dos patriarcas, os heróis da fé, os patriarcas, e que eles saíram da sua pátria e foram para uma outra pátria distante, peregrinaram naquela pátria, e se eles quisessem voltar, eles sabiam o caminho de volta, mas eles preferiram aguardar uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso que Deus nunca se envergonhou de ser o seu Deus, porquanto lhes preparou morada. Eu não sei qual o sentimento que você tem, mas para a nossa qualidade de vida espiritual, para a nossa qualidade de vida aqui nessa terra, porque nós vivemos num mundo de tanta aflição, tanta murmuração, tanta luta, tanto pecado, tanta rebelião e blasfêmia contra Deus, que se nós não tivermos esse verdadeiro sentimento de que somos um cidadão dos céus, de que o reino de Deus, nós somos cidadãos do reino dos céus, nós somos brasileiros, né? Habitamos nesta terra, temos alegria em pertencer a uma cidade boa de morar, como Dourados, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós sabemos que aqui tudo é passageiro, tudo é temporário, nós somos peregrinos, e um dia a peregrinação encerra para todos nós. Eu queria ler alguns textos com os irmãos, para nós caminharmos um pouquinho nesta tarefa de entender como cidadão do reino dos céus. Não vou ler muitos textos, até porque não dá tempo, mas eu queria que você pegasse no capítulo 49 de Gênesis. Gênesis, você sabe, é o livro das origens, não é? Tudo começa aqui. Uma hora nós vamos trazer o Adalto Lourenço para dar umas palestras para nós aí, e ele tem uma palestra, um livro que ele escreveu, como é que chama, Milson, o livro dele lá? Onde tudo começou, como é que é? Mas como tudo começou, né? Ele tem o Gênesis 1 e 2 e tem esse, como tudo começou. Eu quero que você abra aí no capítulo 49 de Gênesis. Você vai ler comigo aí os versículos 8, 9 e 10. Só para você entender o contexto, é a bênção profética de Jacó. Jacó estava velhinho e ele viu que estava chegando o seu momento. Ele então chama os filhos e começa a abençoar os filhos antes de morrer. Era um costume dos patriarcas, né? Abraão fez isso, Isaac fez isso, né? O próprio Davi passou o reino, né? E aqui Jacó também está fazendo. Jacó teve que começar um pouco mais cedo, porque eram 12 filhos para abençoar, era muito filho, né? E ele ia abençoar um por um. Mas nos versículos 8, 9 e 10 vai dizer assim: Judá, teus irmãos te louvarão. Mais um detalhe aqui, irmãos. Esta bênção que vai cair sobre Judá deveria ter caído sobre Rúben. Rúben era o primogênito, mas Rúben andou fazendo as coisas lá que não agradou o pai, e o pai então, porque ele desonrou o leito do pai, ele foi privado desta bênção, tanto que está aí no versículo 3, Rúben, tu és meu primogênito, mas não herdou a bênção. No versículo 5, então, essa bênção deveria ser de Simeão, mas Simeão e Levi, numa sucessão natural das famílias patriarcais,
também praticaram algumas violências, derramaram sangue e não herdaram esta bênção maravilhosa. A bênção vai cair sobre o quarto filho, Judá, no versículo 8. Então vai dizer assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão, e como leoa, quem o despertará? Vamos juntos, o 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os teus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso aqui é uma profecia sobre o reino dos céus, sobre o ministério de Jesus Cristo, ou o ministério messiânico de Cristo. O que é o cetro aí? O que você entende como esse cetro? O cetro é aquele símbolo de rei, de autoridade do reino, não é? O rei tem um reino e ele está com o cetro na mão. Símbolo era uma varinha não tão grande de ouro, que era o símbolo do poder, não é? Então o cetro estava na mão de quem governava. Hoje em dia se fala muito nas nossas cidades, em termos de administração pública, é quem tem a caneta, não é assim? Quem tem a caneta é o homem lá, vai lá, que é ele que tem a caneta. Se ele assinar, está assinado, não é assim? Então a expressão lá era o cetro, símbolo do poder. Então na bênção de Jacó, ele está dizendo assim, não será esta bênção de Rúben, ela não será de Simeão, não será de Levi, ela será de Judá. O cetro, ou seja, a bênção, o poder, não sairá de Judá. Tanto que Davi agora vem, né, da tribo de Judá, dá sequência a esta linhagem bendita, na distribuição das tribos que nós estamos vendo aí nos reis. Nós vamos ver que Judá continua na linhagem de Davi e o domínio, o governo, porque Jesus haveria de vir de qual tribo? Da tribo de Judá, chamado lá depois o leão da tribo de Judá. Está tudo relacionado a esta bênção de Gênesis 49, quando Jacó coloca sobre Judá esta bênção da linhagem da aliança. Isso é extremamente importante para nós entendermos todo o contexto bíblico. Tem algumas coisas na Bíblia que abre o leque para entendermos todo o contexto bíblico. Então, está aí por que Jesus vem da tribo de Judá? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, nem sabia, nem para pensar que Rúben, que é o primogênito, na linhagem patriarcal, era ele, o direito da bênção era totalmente dele. Então, recai sobre o quarto filho de Jacó, Judá, e é dele que virá agora toda a linhagem que vai resultar na pessoa de Jesus Cristo. Mas o nosso tema aqui é reino, então a palavra aí é cetro, o poder, o símbolo do poder, aquele que vai reinar. E está dizendo, o cetro nunca se apartará da casa de Judá, da tribo de Judá, como nunca se apartou em toda a história do povo de Israel do Antigo Testamento. Há todo um relacionamento escatológico, messiânico, em cima dessa profecia relacionada à bênção de Jacó. Então, o cetro nunca se apartará da casa de Jacó. O povo de Israel sempre entendeu muito claramente este assunto relacionado ao reino. E o autor bíblico estava falando, intérprete da Bíblia, que é muito difícil para falarmos de reino hoje. Nós vivemos num sistema presidencial, né? É muito difícil falar de reino para nós não sabemos o que é isso. Monarquia, o que é isso? Eu tenho falado com os irmãos aqui, quero
ver se faço uma viagem com quem tiver interesse aqui lá em Minas, e nós vamos visitar lá em Petrópolis, aí já é Rio, né? Mas nós vamos passar pelo Rio, vamos visitar lá em Petrópolis o Museu Imperial, mas é o Palácio Imperial, né? Vamos visitar lá o Palácio Imperial, porque o Brasil já teve esse sistema de governo, de monarquia, mas se perdeu na história. Quanto tempo que, né, encerrou? 1822? Foi? 89. 1889, então, encerra o Brasil Império. Ninguém aqui era nascido, eu acho, né? Eu espero também, né? Então, a gente não tem noção do que é isso, né? Do que é ser administrado, governado por um rei. E os sistemas monárquicos que tem hoje, eles são muito simbólicos, né? Muito fictícios. Eles são reis que não têm mais aquela autoridade desses do modelo de reinos antigos, né? Então, há toda uma distância nossa disso. Mas algumas coisas não se perdem, a história não se perde. O contexto bíblico, ele é completamente voltado para essa ideia de um rei. Tem um reino, então tem um rei. Isso é extremamente simples, mas extremamente pertinente para nós entendermos a visão de reino dos céus. A igreja, ela não pode perder a visão do reino dos céus. Primeiro, nós não podemos pensar que o reino dos céus se limita à igreja. Não, o reino dos céus é sobre toda a terra. Ninguém se assusta com o que eu vou falar, mas até o inferno está sobre o governo do reino dos céus. Então, todas as coisas estão submissas ao reino dos céus. A igreja, como uma agência do reino dos céus, a qual foi dado o santo privilégio, lá na linguagem de Jesus, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares nas terras será sido ligado no céu, e o que ligares, enfim, a igreja é dada essas chaves pela pregação do evangelho, o convite do evangelho. Nós convidamos pecadores a entrar no reino dos céus. Abrimos a porta do reino dos céus para os pecadores, pela pregação do evangelho, pela proclamação da palavra de Deus. Por isso, todo mundo aqui deve ser pregador do evangelho, ao seu jeito, ao seu vizinho, ao seu parente, onde está. Mas todos nós somos arautos deste reino e abrimos a porta dos céus para pecadores. Você já pensou na grandeza desse mistério? Mas o reino dos céus não se limita à igreja, vai muito além da igreja. É bom entender, a igreja é que tem que ter a visão do reino dos céus. Então, se há um reino, há um rei. Quem é este rei, cabeça, que está sentado no trono de onde governa a sua igreja e governa todas as coisas? Quem é? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Não é isso? É claro que a gente fala Deus no sentido da trindade, mas a Bíblia é tão clara em nos ensinar que Jesus foi assunto aos céus, se sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele governa, de onde Ele há de vir para consumar o seu reino. Então, Cristo. Então a igreja, já que nós somos parte deste reino, estamos submissos a um rei. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que não dá para a gente pensar na igreja que tem donos humanos, como está tão comum no nosso país. Está escandalosa na internet aí. Até agora os pastores mais ricos do Brasil, já tem pastor querendo processar a revista Forbes, né? Por causa dessa ideia de donos da igreja. É uma ideia extremamente em desvantagem a todo o assunto do evangelho relacionado ao reino dos céus. Há um reino, nós somos parte deste reino. Há um rei que governa sobre
nós, e não é o pastor nem o conselho da igreja. Este rei é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando o membro vai fazer a profissão de fé, ele promete ser fiel, submisso às autoridades da igreja, enquanto elas estiverem submissas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. É o limite da nossa obediência até com o Estado, para você entender como cidadão do reino dos céus. Se o Estado ferir a nossa consciência de cidadão do reino dos céus, é o limite da nossa obediência para com o Estado. Você sabe disso. Está muito escancarado lá na nossa confissão de fé, como um princípio fundamental de orientação para a nossa vida. Então, o reino, o cetro não saiu da casa de Judá. No Salmo de número 2, vai falar o reinado do ungido do Senhor. Quem é esse ungido do Senhor? É o Messias. Ungido aqui é o Messias, Jesus. Mas aqui no Antigo Testamento ele vai ganhar o nome de Messias. Lá no Novo Testamento a variante é Cristo. Mas é o mesmo ungido, é o mesmo Messias, é a mesma revelação, né, no contexto escriturístico, histórico. Diz aqui o Salmo 2, vamos ler juntos? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Até aqui. Então, o cetro de Judá está aparecendo aí. Acharam aí? Está falando do reinado messiânico de Jesus. Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu reinado messiânico. Só que é um conceito novo no contexto judaico, porque eles esperavam um rei a priori para reinar sobre Israel. Só que aí está falando que vai reinar sobre todos os reis da terra. É toda uma linguagem bíblica confirmada depois, mais tarde, lá em Apocalipse. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, né? Então, Paulo reflete isso, dizendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é rei, é Senhor. O cetro de Judá nunca saiu da mão dele, nunca sairá. Então, é isso que dá segurança para nós vivermos o cristianismo, a fé cristã, saber que nunca o cetro sairá da mão dele, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Não é assim? É isso que nos dá segurança. Porque se a gente for olhar, né, Sônia, para esse mundo maluco que a gente vive aí, a gente desanima até da nossa jornada cristã. Por isso que Hebreus manda a gente olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E o cetro nunca saiu da mão dele. Vamos, tem tantos textos para ler, mas vamos no Salmo 125, já que nós estamos nos Salmos. Esse Salmo 125 é maravilhoso. Então ali diz que com cetro de ferro as regerá. E sobre o santo monte Sião. E lá no texto lá de Gênesis, que nós lemos, parece que falou Siló, né? O termo lá é Siló, né? São as variantes, né?
da terminologia, né, da cidade de paz, Jerusalém, Siló, está tudo ligado aí, não é? Então, para estabelecer, falar sobre a paz, né, que o Messias traria, o próprio Isaías disse: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros. Esse governo está sobre os seus ombros. E dentre as variantes está lá príncipe da paz, não é? Então, Siló é Jerusalém. Então, toda essa variante, lá na língua hebraica, são vários, né, termos, Salomão, e tudo tem essa mesma radical, e vai só incluindo as variantes, mas o radical é o mesmo, alguma coisa relacionada à paz, né? Shalom, isso, paz. Então, daí vem todas essas variantes. O Salmo 125 é o salmo que reflete a confiança do povo nesse reinado messiânico. Então vai dizer assim, vamos ler juntos? Ficou bonita a leitura aí, todo mundo lendo bonito, né, junto. Essas leituras coletivas assim, congregacionais, são muito bonitas. Vamos ler e assim também dá oportunidade ao irmão. Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em território do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Acharam certo aí? No Salmo? Só que agora é o cetro dos ímpios, não é aquele cetro lá, né? Só que tem um cetro na mão da raiz de Judá, que é muito mais forte do que o cetro dos ímpios, porque o cetro dos ímpios é um governo usurpado, não é um governo que tem a autoridade do Criador, da providência, da redenção. É uma enganação, é aquela arrogância do ímpio. O cetro do ímpio, quando você olha o ímpio, é um caldeirão de arrogância, não é verdade? E acha que tem domínio, e quando pode, domina mesmo, um domínio às vezes econômico, às vezes uma autoridade autoritária, é um cetro, é uma opressão da maldade. E há uma poesia bíblica muito longa sobre isso, sobre a Babilônia, que tinha esse cetro do ímpio na mão, que defraudava, que adulterava, que prostituía com os ídolos, os filhos de Deus, né? Então, o Salmo 137 é uma expressão muito clara disso. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles eram oprimidos por esse cetro do ímpio, lá na Babilônia. É lindo esse Salmo 137, decorem esse salmo. Esse salmo é lindo, um dos salmos lindos, assim, eu gosto de recitar de vez em quando, da beleza dele, mas ao mesmo tempo reflete aquela opressão do ímpio sobre o justo. Parece que nós estamos em desvantagem, porque o ímpio pode mentir no negócio, a nós não é permitido isso, né? Ele pode defraudar, a nós não é permitido isso, a nossa consciência cristã. Ele pode sonegar, a nós não é permitido. Então ele está sempre em vantagem. Por isso que a marca da besta lá diz que não ia poder comprar nem vender, porque é a marca da infidelidade. Então, os filhos dos cidadãos dos céus, que tem a marca de Cristo, a marca da fidelidade,
não vão ter condição de concorrer com essa impiedade toda. Quem mexe com comércio e no dia a dia, na vida social, sabe das dificuldades que eu estou falando aqui, né? Então a marca da besta, que é a infidelidade, fica procurando código de barra aí, não perde seu tempo com isso, é a infidelidade ao Senhor. Essa é a marca da besta. E a marca de Cristo é a fidelidade ao Senhor, é a coisa mais óbvia. Então, mas como é difícil por causa desse cetro do ímpio, essa opressão do ímpio. Às vezes é tão difícil viver uma vida santa, reta, para os filhos de Deus, para os filhos do reino neste mundo. Por isso que Jesus disse, nos alertou: olha, vocês vão ser desprezados, humilhados, perseguidos, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está nos alertando disso. Mas uma promessa nós temos: o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo. Você quer coisa melhor do que isso? Os mansos herdarão a terra. Deixe o ímpio fazer as maracutaias deles, que estão trabalhando para nós. Eu deixo o ímpio trabalhar à vontade, porque ele está trabalhando para nós. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tanto que o Salmo vai concluir aqui, o 125, dizendo assim: paz sobre Israel. Fica tranquilo, o cetro do ímpio é temporário, é na nossa peregrinação, ele não permanecerá sobre a sorte do justo, porque o cetro dos cetros, que governa e governará para todo sempre, não permite que o justo estenda a mão à perversidade. Ou seja, a vitória final é daquele que está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mas para nós concluirmos aqui, vamos para os evangelhos. Então, de repente, no capítulo aqui de Mateus, abre aí, Mateus capítulo 4, nós vamos encontrar o início aqui da pregação de Jesus. Eu queria ver no livro de Marcos, mas como eu já citei Mateus, pode ser Mateus também. João Batista, no capítulo 3, começa pregando e dizendo, no versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus. Então o conceito do reino dos céus, embora seja desde o Antigo Testamento, mas é João Batista que vai dizer: arrependei-vos, porque agora chegou o momento, está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério terreno. Então ele vai dizer assim: daí passou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem do reino dos céus começa a grandemente ser propagada, e Jesus está dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo à frente, no sermão do monte, Jesus então vai ensinar os discípulos a orar, aquela oração modelo para todos nós. Qual que é? Vocês lembram? Hein? A oração do Pai Nosso. E uma das petições da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Só essa expressão aí dá um estudo amplo aqui para nós. Venha o teu reino. Na oração modelo, Jesus nos ensina a orar e a pedir para que o reino de Deus venha. No sentido mais espiritual e restrito, ele está querendo dizer que venha sobre
nós, porque o reino de Deus, ele não é de visível aparência, ele está no meio de vós, ele está dentro de vós. Então, o mínimo que nós temos que pensar sobre o reino de Cristo é que a partir do novo nascimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é o arrependimento e a fé, é a porta de entrada para o reino dos céus, e é bom você guardar isso bastante, porque não tem pregação do Evangelho que não convide o homem para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo. Não tem outra forma de você colocar um pecador para dentro do reino dos céus, a não ser por essa porta da salvação, que é o Senhor Jesus, que envolve o arrependimento do pecador e a fé em Jesus Cristo como seu Salvador, não é isso? Então, ele está ensinando aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. E na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O mínimo que nós temos que pensar é que pelo novo nascimento, quando entramos para fazer parte do reino dos céus, o reino dos céus para nós, nada mais, nada menos do que o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É o mínimo que nós temos que pensar a respeito do reino dos céus, é o senhorio de Cristo na nossa vida. Como que eu conheço um crente do não crente? Não é pelo aleluia mais alto. Vamos ver, quem falar o aleluia mais alto aí é mais crente, quem falar mais baixo é menos crente. Não é esse o critério, não é verdade? O critério é se o senhorio de Cristo está impregnado no caráter dessa pessoa. O senhorio de Cristo é o que vai identificar um cidadão do reino dos céus. Tanto que uma certa feita, um homem aproxima de Jesus e fala assim: o que devo fazer para eu herdar o reino dos céus? E Jesus cita os mandamentos, e ele fala assim: não, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, que eu tenho cumprido tudo isso. E Jesus então olhou para ele e falou assim: vejo que não estás longe do reino dos céus. Ficou no ar o moço, não ficou? Vejo que não estás longe do reino dos céus. Milton, qual a diferença? Longe ou perto, se você estiver fora do reino. O que Jesus deixou claro é que ele estava fora do reino. E que diferença se eu venho à igreja, se eu não venho à igreja? Que diferença se eu tenho alguns princípios religiosos? Qual a diferença se eu estou perto ou longe, se eu estiver fora do reino dos céus? Que diferença vai fazer? Não é? Então, o reino dos céus, no mínimo, ele vai implicar no arrependimento. Começa de um convite. Jesus, o Evangelho, o tempo todo convida os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. E o próprio Jesus faz um convite da graça, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, um convite, mas esse convite implica no arrependimento e no comprometimento. Então não tem como eu dizer que sou um cidadão dos céus, se um dia eu não atendi esse convite com arrependimento e fé, e se não há um comprometimento pessoal. Não precisa de pastor cobrar, presbítero, diácono, um irmão cobrar, um comprometimento pessoal com o reino dos céus. Então, Jesus ensina e diz: venha o teu reino, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para concluir, Jesus veio, estabeleceu o seu reino, não foi derrotado, ele morreu a morte de cruz, ressuscitou como prova da sua vitória sobre a morte, subiu aos céus, assentou no seu trono, de onde governa céus e terra, e de onde ele voltará para a consumação deste reino. Mas olha a misericórdia de Deus. Embora Jesus voltará para a consumação desse reino, ele nos permite algumas coisas deste reino enquanto nós vivemos aqui. Ele poderia nos privar de todas as boas coisas deste reino e nos dar só na consumação. Portanto, ele nos permite algumas coisas, nós já participarmos deste reino. Nós já somos salvos,
perdoados, já temos paz com Deus, já temos a esperança da vida eterna, já temos a nossa redenção garantida. O que nós esperamos é só a consumação. Já temos até cura de algumas enfermidades, que é parte dos sinais deste reino, porque Ele poderia deixar só lá para a ressurreição final, quando vamos receber um corpo incorruptível, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas na sua bondade, até algumas enfermidades, Ele já nos permite ser curados delas aqui mesmo, coisa que Ele poderia deixar tudo para a consumação deste reino, para a ressurreição final e o nosso corpo incorruptível. Até essas coisas Ele já nos permite, prova da sua bondade e do seu amor, cidadãos do reino dos céus. Nós vamos precisar de aprender muito sobre isso esse ano aqui, com a graça de Deus. Tem alguma pergunta que os irmãos querem fazer? Ou alguma colocação? Eu sempre gosto de dar essa oportunidade, né? Para não levar dúvida para casa. Ou pelo menos para dividir com a gente a sua dúvida. Salmo 89, 20, para quem? Diz assim: outrora falasse em visão, os seus santos dissessem, a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei o escolhido. O escolhido. Então Jesus é o escolhido, e o nosso rei é semelhante a nós. Ele se encarnou, Ele é semelhante a nós, com uma diferença: sem pecado. Ele é melhor que nós, né? Sem pecado. Mas o rei sempre tem que ser melhor do que os súditos, né? Sem pecado, mas é semelhante a nós. Ele se encarnou, se tornou como um de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar para nós encerrarmos aqui o nosso estudo desta noite. E então na quarta-feira que vem nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos da visão panorâmica do Antigo Testamento. Os irmãos estejam atentos aí para não perdermos a sequência dos estudos, tá bom? Bora para nós. Graças te rendemos, ó Pai, porque de uma forma tão maravilhosa o Senhor nos trouxeste à tua casa para juntos podermos louvar, bendizer o teu santo nome e aprendermos mais da tua palavra, ó Pai. Obrigado pela exposição da mesma aos nossos corações. Obrigado pela alegria e pela paz que o Senhor coloca no nosso coração e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, um Deus zeloso, amoroso, um Deus que tem nos dado toda sorte de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. É um Deus que tem provido a nossa casa. Obrigado, Senhor, pela essa igreja que nos acolhe. Obrigado, Senhor, pelos pastores, presbíteros e diáconos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Dá-nos, ó Pai, continue nos dando uma noite de paz diante do Senhor. E se amanhã nos for dado a oportunidade de viver mais um dia, que nós possamos passá-lo na Tua presença, louvando e bendizendo ao Senhor para todo sempre. Nós oramos agradecidos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o nosso estudo, os irmãos podem se assentar.